Nós vamos ter a alegria de ter mais um paulista com a gente, a nossa irmã Jussara Dantas, que está desde cedo aqui presente, psicóloga, né, de São Paulo, trabalhadora da Fraternidade de Luz, Centro Espírita Fraternidade de Luz, nos trazendo um tema muito intenso, muito interessante, dos transtornos mentais e espiritismo. Jussara, bem-vinda à Vitória, bem-vinda a Ames, bem-vinda aos nossos corações. Obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade. Uma ótima noite a todos e conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, conversar um pouquinho sobre transtornos mentais e espiritismo. Por onde é legal a gente começar a conversar sobre esse tema? O que é a mente? Será que a mente é o cérebro, aquele órgão lá material que a gente conhece, amplia bastante na medicina? Não, não é isso. O cérebro é o órgão de manifestação dessa essência, mas não é a essência. Ele faz parte, ele permite com que ela se manifeste, mas não é ele, a mente, a inteligência que está atuando. A partir disso, a gente também pensa, como que nós podemos explicar os transtornos mentais? Estariam associados a esse órgão de manifestação ou não? Vai além. Estão na essência, naquilo que é o espírito que usa esse veículo, como que eles estariam, enfim, se manifestando, ocorrendo? Isso faz parte do que a gente vai conversar. Nós entendemos que as energias que nós mobilizamos, através de pensamentos, sejam de ódio ou de amor, seja lá do que for, vão influenciar essa mente, como ela sente, como ela se manifesta. Do mesmo jeito, a correria da atualidade, as dificuldades que a gente enfrenta, isso afeta a nossa saúde, tanto a física quanto a mental? Sim, muito mais do que nós possamos imaginar. Então, as energias, sejam de amor, de ódio, a correria, as dificuldades, tudo isso vai influenciar tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. Na doutrina, nós aprendemos a enxergar o homem como um ser integral, em sua totalidade. Em que sentido? O corpo físico, o perispírito, que é o intermediário, e o espírito. Olhamos de todas as formas. A partir disso, o que a gente entende? A alma, nosso espírito não está preso como que dentro de uma caixinha, ele se exterioriza. Então, a mente vai se exteriorizar para o extrafísico. Não fica preso, não fica contido. Então, ele tanto causa influências, como ele também recebe influências. Nós temos na ciência vários fatos científicos que a maioria de nós não entende, nunca viu. Se pegarmos, por exemplo, aquela tabela periódica lá de química, lá da época da escola, tem várias coisas, vários elementos que os nomes não são estranhos, que a maioria que nunca viu, eu pelo menos nunca vi grande parte deles, mas a gente não duvida que existam, nós acreditamos. Então, eu não preciso ver, sentir ou tocar tudo para acreditar que aquilo existe. Na própria ciência tem uma série de coisas que nós acreditamos e que necessariamente não vemos, mas percebemos a sua influência, a sua ação, ou compreendemos a explicação que alguém nos trouxe. Nosso cérebro tem mais de 15 bilhões de neurônios e a gente conhece muito pouco. A cada dia vão se aprofundando entendimentos acerca dele. Até falando do cérebro, eu aproveitei para colocar esse desenho, a imagem que é de um desenho Divertidamente, que fala bastante sobre as emoções. Então, a ciência vai evoluindo, vai aprimorando, vão se estudando cada vez mais sobre esse veículo e sobre as nossas emoções e o impacto que elas têm em nós, na nossa vida, no nosso comportamento. A nossa mente cria constantemente e recebe influência. Então, nós vivemos conforme aquilo que nós pensamos, que nós almejamos, desejamos. E aqueles desequilíbrios de ontem vão influenciar o desequilíbrio emocional no presente. Então, influencia tanto de ontem, encarnação passada, como de ontem mesmo. Então, a gente recebe essas influências o tempo todo.
André Luiz comenta que nós nascemos com nossas falhas refletindo no nosso corpo físico. De que forma? Elas vão criar zonas favoráveis à eclosão, ao surgimento de algumas doenças, de algumas patologias. Mas não é só o negativo. Do mesmo jeito que nós podemos nascer com falhas ou com tendências a desenvolver algumas moléstias, nós também temos todas as possibilidades de criar anticorpos. Depende do quê? Da nossa sintonia, do como estamos. Dá para melhorar? Claro, sempre. Como? Oração, comportamento reto, caridade, enfim, uma mudança de comportamento e de postura vai fazer com que possamos criar doença ou saúde, desequilíbrio ou equilíbrio. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele nos traz das doenças como duas causas. Quais seriam? Poderia ser uma alteração nos tecidos orgânicos ou uma influenciação obsessiva. Os dois jeitos. As doenças, a partir disso, o que a gente percebe? Não sendo uma alteração no tecido, na parte orgânica, por alguma causa que seja, pode ser uma influenciação ou pode ter sua causa lá no perispírito, que é aquele elo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Aí a gente consegue entender que uma porcentagem quase total das doenças vão ter uma origem no psiquismo. Quem falou isso foi o Clarencio, no Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 21. Gente, eu gosto bastante das obras do Chico, do André Luiz, então acabo citando, uso bastante na pesquisa, então tem vários trechinhos que eu peguei dessas obras, entre outras. Então, o Clarencio explica que a maioria das nossas enfermidades vão ter origem onde? No psiquismo. Os nossos vícios mentais, as nossas dificuldades, os nossos erros vão gerar perturbações e essas perturbações, conforme a forma de funcionamento que estejamos, vão causar doenças no nosso instrumento de expressão. Que instrumento? Nosso corpo físico. Então, o problema começa na mente, no psiquismo, na forma como a minha maquininha aqui está funcionando. Eu vou gerando perturbações, eu vou atraindo energias, situações, e isso vai acabar, em algum momento, refletindo no meu corpo físico. Outro trecho, esse é de No Mundo Maior. Os mentores, os nomes aqui não são fáceis. O nome desse mentor que o André Luiz coloca é Calderaro. No capítulo 3 e 4, ele faz uma explanação muito legal sobre o cérebro e a mente. Eu condensei muito, só a nível de compreensão, para a gente entender um pouquinho do mecanismo de como começam a surgir os problemas. O Calderaro faz uma associação da nossa mente como uma casa dividida em 3 andares. Então, o que ele traz para a gente sobre essa casa? O primeiro andar, aquele de baixo, seria a residência dos impulsos automáticos, do automatismo, do nosso subconsciente ou das questões relacionadas ao nosso passado. O segundo andar, o do meio, seria o domicílio das conquistas atuais, ou seja, o meu esforço, a minha vontade no hoje, no aqui, agora. Seria o meu consciente, o meu momento presente. E o terceiro andar seria o quê? A casa das noções superiores. Então, esse andar de cima seria o ideal, a meta, aquilo que eu estou almejando, superconsciente ou o futuro. E nós podemos circular por esses 3 andares. E conforme nós estejamos circulando por esses andares, se eu me fixar em um deles, eu posso ter problemas. Que tipo de problemas? Se eu ficar parado lá no primeiro andar, que é o do passado, ou dos impulsos automáticos, a gente se perde na causa e no efeito. Eu desperdiço tempo e energia, ou seja, eu fico preso ao passado, a questões que ocorreram lá atrás, estou desperdiçando tempo e energia, não saio do lugar.
Ah, legal, vou parar no segundo andar. Também não é legal, não. Se ficarmos presos nesse segundo andar, a gente age sem consultar o passado, as experiências que nós tivemos, todo o aprendizado que é importante, que é útil, eu não utilizo, e eu também não penso no futuro, eu não me organizo para chegar a lugar nenhum. Então, ficar preso nesse segundo andar também não é útil, também não ajuda. E a existência fica como mecânica. Como a gente tem aquela plantinha que vai lá, cresce, reproduz, não sai do lugar, ela não passa daqui. E tem pessoas que vivem ligadas no piloto automático. Não é bom, não ajuda, fica sem direcionamento e não usa o aprendizado com relação aos erros. Ah, legal, então a gente pode pensar que é legal ficar no terceiro andar, né? Já que é de noção superior. Não, gente. Também não dá para pensar em ficar nesse último andar. Por quê? Porque é o risco da contemplação sem obras. Eu fico lá meditando, orando, contemplando, mas não sai do lugar também. Fico só lá, a nível de pensamento, idealizando alguma coisa, mas eu não uso a minha experiência do passado, não faço nada no hoje para chegar naquele lá na frente que eu estou pensando. Então, eu não posso parar em nenhum deles. Qual que é a ideia? O que eu posso fazer, então? Se equilibrar usando as conquistas passadas, eu vou usar tudo aquilo que eu aprendi no passado, ter ação, ter o esforço, ter a vontade no hoje e a esperança de um ideal superior me movendo para chegar. Aí sim eu consigo sair do lugar, consigo me mover e alcançar aquilo que eu tanto almejo, que eu tanto desejo. No livro Missionários da Luz, o André Luiz traz uma questão bem interessante lá no capítulo 3. Ele está observando uma reunião mediúnica e um dos médiuns, que era psicógrafo, ele não estava conseguindo dar manifestação, não acontecia nada. Ele estava lá bonitinho, concentrado, paradinho e nada acontecia. O mentor chama a atenção do André Luiz e quando ele foca no aparelho genital do rapaz, o que ele percebe? Ele está cheio de bacilos psíquicos, de larvas, justamente nessa região. Por quê? O que aconteceu? O rapaz tinha um comportamento que estava extremamente desregrado com relação à sexualidade. Ele atraía irmãos espirituais desencarnados com o mesmo tipo de pensamento, de atitude, de manifestação, e isso causou um contágio. Gente, o que é importante? Até a foto vermelhinha são bacilos reais, da matéria que a medicina enxerga lá no microscópio. Os bacilos que a gente está falando aqui, não dá para ver no microscópio. Se esse rapaz fosse fazer um exame lá no urologista, enfim, qualquer especialidade, ia estar tudo perfeito, não tinha nada, materialmente falando. Mas aqui uma contaminação de energia, energético, é algo psíquico, ligado à influência espiritual. E isso estava atrapalhando com que o rapaz se desenvolvesse no trabalho. Então, o quão importante é a gente pensar no comportamento, observar as nossas atitudes, às vezes para entender por que a pessoa não flui num trabalho mediúnico ou numa outra situação, e ela pode ter problemas sem saber o porquê, sem entender, mas não tem como separar, não dá para eu ter uma vida fora do centro. Entrei para o centro, acho que eu fiz uma prece e aparentemente estou lá bonitinha, equilibrada, vou fechar o olho e me conectar com o mentor. Não é assim que funciona. Precisa haver uma coerência de postura, de comportamento, de pensamento, dentro e fora. No capítulo 4, o Alexandre fala que as doenças psíquicas são piores do que os problemas orgânicos e que, na maioria das vezes, o corpo que está doente está revelando uma mente que também está doente. Por que os problemas psíquicos são piores, gente?
Primeiro, a dificuldade de entendimento e de diagnóstico. A gente não tem um exame médico que dê para fazer e detectar o problema, então é algo mais sutil. Nem sempre é tão perceptível. Quando a pessoa está com um transtorno efetivo, às vezes é mais fácil de você identificar uma depressão, uma bipolaridade, uma fobia. Só que tem momentos em que isso é sutil, não está tão crônico ainda. Então, nem sempre há um diagnóstico correto. E a pessoa, muito tempo funcionando dessa forma, ela vai causando problemas também no seu corpo físico. Aquilo, em algum momento, vai acabar se refletindo. Alguns problemas mais comuns que nós temos: depressão, síndrome do pânico, fobia, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, transtorno afetivo bipolar, epilepsia, histeria e esquizofrenia. Epilepsia não é um transtorno mental, mas pela sua gravidade, ela também está associada aos transtornos porque ela pode causar depressão, pânico, fobia, enfim. E alguns dos transtornos acabam se manifestando. Não dá tempo de falar de todos, então eu precisei escolher 4 pelo tempo que a gente tem disponível para conseguir conversar com calma e ampliar um pouquinho cada um deles. Quais os 4 que dá para a gente ampliar? Depressão, síndrome do pânico, fobia e histeria. Por que eu escolhi esses? São alguns dos que mais estão aparecendo. E isso em todas as idades. Nós temos crianças, por exemplo, manifestando depressão e pânico. Então, começa cedo. É um pouco comum. E depois da pandemia, que ainda está aí um pouquinho presente, também aumentaram alguns casos dessa problemática. Então, muitas pessoas com pânico, com medo de sair de casa, com fobia, com depressão. E aí a gente vai entender um pouquinho da parte espiritual dessa situação. Falando da depressão. Primeiro, depressão não é qualquer tristeza. Esses sintomas que eu coloquei como exemplo da depressão, eles precisam estar presentes por mais de 15 dias para que eu possa falar que é uma depressão. Senão, não. Não é qualquer tristeza que, estou deprimido. Não, gente. Ficou comum, hoje em dia, a pessoa está triste por algum motivo, já acha que está com depressão. Não, não é assim. Ela precisa ter mais sintomas por mais de 15 dias, então isso é importante. Alguns exemplos de sintomas: sensação de algo esquisito, angústia, desânimo, tristeza, aquele sentimento de vazio, dificuldade para acordar, levantar da cama, enfrentar o dia, fazer as atividades, então tudo parece um sacrifício, sensação de falta de ar, as tarefas mesmo, a mais simples, como por exemplo um banho, que geralmente a gente acha legal, se torna escalar uma montanha, fica difícil, diminui a concentração e a pessoa tem dificuldade de foco. Além de insônia, irritabilidade, cansaço, angústia, às vezes o desejo de morrer, falta de sentido na vida, falta de esperança e de motivação. Isso seriam alguns sintomas da depressão. Como que a gente pode pensar nessa problemática pelo lado espiritual? No livro No Mundo Maior, lá no capítulo 7, o André Luiz conta um caso bem legal para a gente, que é um menino paralítico que está em processo obsessivo. O menino estava lá parado, André Luiz descreve que um obsessor se aproxima, coloca a mão sobre a cabeça do menino, como se fosse dar um passe, mas não era um passe. Quando ele coloca a mão, a entidade estava jogando energias negativas que o André Luiz descreve como piche. Saía uma energia bem escura que ia envolvendo a mente do menino. Essa energia que estava envolvendo dessa entidade que estava ligada ao passado do garoto, colocava energia negativa referente a uma situação que eles haviam passado anteriormente. O menino mantinha lá dentro, no seu espírito, culpa pela situação que tinha acontecido, então ele acabava absorvendo aquelas energias.
Por conta disso, ele ficava paralisado no hoje. Lembra do exemplo da casa que eu falei, dos 3 andares? Bombardeado por essas energias, ele não tinha vontade, ele não conseguia se mexer, ele estava paralisado. Ele voltava lá para o primeiro andar da culpa do que tinha acontecido anteriormente entre ele e aquele irmão, e não conseguia sair do lugar, não aspirava a algo maior. Então, ele ficava lá como alienado, parado. Quando a gente fala da depressão, que olha para uma pessoa que está deprimida, é como se alguém tivesse tirado o espírito e fica lá o corpo, inerte, sem vida, está sem ânimo, está sem vontade. Essa, a maioria das vezes, é a descrição de um depressivo. Então, a pessoa fica paralisada. Estou afirmando que todos os casos de depressão são obsessão? Não, a gente não pode generalizar. Eu peguei alguns exemplos mostrando essa questão espiritual, mas eu não posso generalizar. Por quê? Porque a gente tem depressões por vários motivos. Pela perda de alguém, por alguma situação trágica que ocorreu na vida da pessoa, enfim, tem várias coisas. Mas para ampliar um pouquinho do lado espiritual, por isso que eu peguei esse exemplo. Às vezes o problema pode começar por algo mais concreto, então a pessoa acredita que perdeu alguém, perdeu um trabalho, passou por um problema grave, veio a tristeza, só que a pessoa paralisa ali, naquele momento, naquela situação que ocorreu, e ela não consegue sair do lugar. Então, ela fica paralisada, vivendo aquele problema, vivendo aquela situação, sentindo tudo aquilo, se vincula com irmãozinhos que pensam e sentem da mesma forma, e aí pronto, está instalado o processo, tanto da depressão quanto o obsessivo. Às vezes é difícil determinar o que veio primeiro, mas uma coisa acaba atraindo a outra, pela sintonia, pela forma como a pessoa está, como ela está, a antena dela para onde está virada, e ela fica ali paralisada, sofrendo aqui. Sinais, sintomas do ataque de pânico. A crise de pânico é muito ruim. A pessoa tem uma sensação de morte, dependendo da intensidade. É muito comum a pessoa que está passando pelo pânico correr para o pronto-socorro, porque os sintomas são muito ruins. O que a pessoa pode sentir? Falta de ar, suor frio, formigamento, às vezes paralisa um lado, é muito forte, zumbido no ouvido, tontura, fraqueza, palpitação, coração fica acelerado, parece que vai sair pela boca, dor de estômago, às vezes vontade de ir ao banheiro, tudo isso junto, misturado. Então, é uma sensação muito ruim, vem um medo muito grande com tudo isso junto. A pessoa acha que está tendo um troço que vai morrer, por isso daí dá um pronto-socorro. Quando a gente fala dos problemas mentais, desses sintomas, gente, não é porque é algo mental que não é efetivamente material, que não existe. A sensação é real, é forte, é vívida. Então, a pessoa está realmente sentindo, ela não está fingindo ou achando. Ela sente tudo isso. E algumas desses sintomas você consegue detectar, visualizar, perceber. Então, a gente também não pode subestimar o que o outro está sentindo. No livro Ação e Reação, lá no capítulo 4, o Silas, o mentor, ele conversa com a gente sobre a questão do pensamento. Quando nós emitimos um pensamento, quando a gente fica preso numa ideia fixa ou em algo que a gente está exteriorizando, aquilo volta para nós mesmos. Então, a gente acaba vivendo aquilo que espontaneamente a gente cria. Nesse livro, ele cita o exemplo de uma mulher que estava pensando muito na figura do Satanás ou do diabo, com um medo muito grande de tanto pensar, de tanto ficar visualizando, ela acabou atraindo um irmãozinho que tinha exatamente a aparência que ela estava pensando, que ficou ali juntinho com ela, aí pronto, lascou-se. Porque juntou a questão do que ela estava exteriorizando, o irmãozinho se afinizou e começou a perturbá-la. Então, nossos pensamentos, quando a gente fica exteriorizando algo no ambiente, aquilo vai ser acrescido
vai se somar aos pensamentos de quem pensa e sente de forma semelhante, que está ali. Então, aquilo se ajusta e às vezes volta para nós. Aí é quando a gente pode ter problemas e alucinações diversas que vão piorar aquele quadro, mas que foi criado por quem? Por nós mesmos. Nós mesmos exteriorizamos aquilo, nós mesmos pensamos e complicamos a nossa vida. Então, aí a importância do cuidado com o que a gente está exteriorizando no ambiente, o que nós criamos, o que nós colocamos. E quanto mais a gente vai criando algo que é negativo, que é ruim, mais aquilo vai se fazer presente na minha vida. Por quê? Porque é a realidade que eu jogo no ambiente. Quando a gente fala do pânico, às vezes a pessoa tem uma crise de pânico que ela nem sempre identifica o porquê, como ela surgiu, mas a partir daquela primeira crise, o sofrimento da pessoa é o medo de ter a crise de pânico de novo. Então, ela tem pânico de ter outra crise de pânico. Então, aí vem o medo, aí vem uma série de situações onde a vida da pessoa fica totalmente paralisada pelo medo de ter aquilo novamente. Então, às vezes, ela não sai de casa, se ela teve no metrô, por exemplo, ela não pega mais metrô, aí vão as associações, enfim, a vida da pessoa vira um inferno pelo bloqueio que ela tem e pelo medo da crise que ela passa a ter a partir daquela primeira que foi muito ruim. E aí o pensamento não ajuda. Outro transtorno, fobia. Alguns exemplos de sinais de sintomas de fobia. É um medo exagerado e irracional. A pessoa vai ter muita ansiedade quando for exposta ao seu estímulo, e aí depende ao que esteja relacionada à fobia da pessoa, mas diante daquilo que lhe causa medo, ela vai ter uma ansiedade muito grande, vai atrapalhar o seu desempenho escolar ou profissional, e pode estar associado também à depressão, pânico e outros transtornos psicológicos. E o que mais a pessoa sente? Ela vai ter dificuldade de falar, agitação, ou ela quer fugir daquilo, ou ela paralisa, ela fica com vergonha porque ela não consegue disfarçar que está com medo muito grande. Ela pode ter falta de ar, tensão muscular, ataque cardíaco, boca seca, calafrio, muito nervosa, irritada, impaciente, a tensão é muito grande. Por conta disso, vai atrapalhar a concentração, a pessoa tem medo de perder o controle, ela acha que está enlouquecendo, fica com muito medo, também tem medo de morrer, e por conta de todos esses sintomas juntos, vai também atrapalhar a sua memória. Esses são alguns exemplos dos sintomas da fobia. O que a gente pode pensar pelo lado espiritual? Peguei 2 exemplos. O primeiro é do livro No Mundo Maior e o segundo, Nos Domínios da Mediunidade. No primeiro, que é o No Mundo Maior, lá no capítulo 12, o Calderaro fala sobre um caso do Fabrício. O que aconteceu com o Fabrício? Ele errou, ele assumiu uma herança que não lhe pertencia, ele prejudicou a família, usufruiu daquela herança. Só que, com o tempo, o Fabrício ficou culpado, ele não ficou tranquilo com o que ele tinha feito. Ele se arrependeu e ficou muito culpado. Quando ele foi tentar reparar o erro que ele tinha cometido, não deu tempo, porque já tinha morrido todo mundo. Ele demorou muito para se arrepender da situação. Não deu tempo corrigir. Só que pelo excesso de culpa que ele ficou, pelo que ele próprio tinha feito, ele foi intoxicando todos os seus centros vitais. Então, ele foi se prejudicando com as energias do próprio pensamento, da própria culpa. A partir do momento que ele foi intoxicando seus centros vitais com o pensamento no erro que ele tinha cometido, ele foi desenvolvendo uma série de fobias. Ele via perseguidores em toda parte. Ele acreditava que a comida estava envenenada, que a água estava envenenada e que tinham pessoas o perseguindo o tempo todo. Haviam? Não.
era ele próprio que havia criado essa situação e afetou todo o seu sistema neurológico. Um outro exemplo, que é o nos domínios da mediunidade, André Luiz fala sobre um rapaz desencarnado, que era solteiro, mas ele não tinha consciência da própria morte. Ele tinha desencarnado e não tinha se ligado que tinha desencarnado. A namorada dele, a noiva dele, que estava sofrendo bastante, o atraía, chorando pelo desespero. Então, o que aconteceu? Ele ficou 5 anos ao lado da Eugênia, obsediando. Ele estava prejudicando ela, ele não queria obsediar. Ele simplesmente não entendeu que havia desencarnado, ela não aceitou que ele houvesse partido e ficava o atraindo energeticamente. Ele, como estava muito assustado, não tinha se dado conta que havia morrido, enxergando a realidade do espírito, tinha muito medo de uma série de coisas que ele percebia espiritualmente falando. Nessa ligação com a Eugênia, por esse período todo, ele passava as impressões que ele tinha para ela, e ela, nessa ligação simbiótica, por todo esse tempo que tinha com o noivo desencarnado, foi desenvolvendo fobias. Então, os medos que ela tinha, que elas se desenvolviam, eram das coisas que ele via, que ele percebia, que pela ligação simbiótica, ela foi adoecendo. Os tratamentos funcionavam? Não funcionavam, porque o noivo estava lá ainda, coladinho, corpo a corpo com ela, então nada estava ajudando a Eugênia com relação às suas fobias. Então, gente, lembrando de novo que é importante, estou falando de exemplos. Isso quer dizer que todos os casos de fobias vai ter um desencarnado do lado? Não, nem sempre. São exemplos. Cada caso é para a gente ter uma ideia de que quando existe um problema que a gente está percebendo, pode ter um correspondente espiritual. O Fabrício não tinha obsessor, ele mesmo causou a auto-obsessão, foi ele que intoxicou todo o seu sistema neurológico, não foi um espírito. Então, eu peguei justamente 2 exemplos diferentes para a gente entender que pode ser algo da própria pessoa que causa esse prejuízo, uma influência externa, ou os dois. Começa com a própria pessoa e pode atrair alguém que vai complicar e intensificar aquilo de alguma forma. Então, a fobia, nesses exemplos, estavam associadas a essa questão espiritual. Por isso, da importância, quando eu falei lá no início, de ver o ser de forma integral. Então, sempre que a gente falar em tratamento, é importante olhar a parte física, pode precisar de medicamento, de acompanhamento, olha a parte psicológica ou emocional, trabalha a mudança de postura, de comportamento, mas eu também preciso olhar a parte espiritual, eu também preciso tratar as energias daquela criaturinha, mexer na questão das energias que ela pode ter ali aglomerado no seu perispírito e os irmãozinhos que ela possa ter atraído e que estão ali vinculados e intensificando todo aquele problema. Bom, qual outro dá para a gente falar? Histeria. Esse é um exemplo legal. A histeria, ela pode apresentar sintomas sem qualquer questão física, que vão desaparecer como que por mágica. A pessoa está sentindo ali um monte de coisa, às vezes vai no médico, o médico vira a criatura do avesso, fazendo exames e não detecta nada. Porque a nossa ciência não consegue ainda fazer exames para detectar esse outro lado do emocional e do espiritual. Então, a pessoa tem uma invasão excessiva da emoção, ela tem uma busca de atenção e ela tem uma manifestação exagerada de suas emoções. Alguns exemplos de sintomas para a gente entender. Irritação fácil, ansiedade, tremores, insônia, uma dependência emocional muito grande, cãibra, sensação de peso nos braços e nas pernas. A pessoa pode ter paralisia ou dificuldade para movimentar alguns membros,
batimento cardíaco também acelerado, inchaço no pescoço, sensação de falta de ar ou de estar sufocando, dor de cabeça frequente, desmaio, amnésia, que é o esquecimento, tiques nervosos, sensação de uma bola presa na garganta, alguns movimentos musculares mais violentos, alucinação e, às vezes, depressão. Acontece tudo isso? Não. Alguns sintomas podem se manifestar, mas não necessariamente tudo isso. E a pessoa apresentando esses sintomas vai verificar, vai checar fisicamente falando e não encontra nada que esteja causando tudo isso. Quando a gente fala da histeria, dá já para imaginar uma série de questões espirituais que possam estar associados. Alguns exemplos. Aqui, o Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 14, o André Luiz faz um alerta. Por quê? Se os espíritos ficam muito tempo com os hospedadores, ou seja, ele está falando dos obsessores, quando ficam muito tempo junto com as suas vítimas, eles vão impondo frequentemente os seus pensamentos. Vai chegar um momento que a criatura acaba aceitando aqueles pensamentos como se fossem seus. Então, o obsessor está ali frequentemente mandando aquela energia, mandando aquele pensamento. O outro vai começar a aceitar aquilo como próprio. E a personalidade invisível, a criaturinha que está influenciando, ela faz como para causar essa influência? Ela aproveita os momentos de emoções intensas que a pessoa tem. Então, é a tal da porta que às vezes a gente abre para a obsessão. Então, eu tenho momentos explosivos ou excessivos com relação, eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, tem alguém que está ali perto esperando escorregar, pá. Ele aproveita aquela situação, ele aproveita aquela oportunidade para intensificar aquilo. Então, o que é interessante? O obsessor não vai colocar nada que não possa fazer parte daquela pessoa. Na maioria das vezes, quando a gente está falando de uma influência, eles vão intensificar o que já existe ali. O que, de alguma forma, já faz parte da personalidade, da essência da criatura. Eles aumentam, eles dão um colorido diferente. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 24, tem um caso interessante de um homem de 30 anos. Ele estava no chão, se tremendo todo, como se estivesse sufocando. Ele estava rouco, tinha dificuldade de falar, e ele agia como se alguém o enforcasse. André Luiz ficou curioso, porque ele olhou e não viu ninguém, tipo, por que ele está fazendo isso? Mas o rapaz estava lá, como se tivesse alguém enforcando. André Luiz imaginaria que haveria um obsessor, mas não tinha, e ele percebeu que tinham duas entidades que estavam próximas, só olhando. Elas não estavam fazendo nada, elas estavam paradinhas, olhando a criaturinha tendo lá a crise. O que aconteceu? Essas entidades não estavam fazendo nada naquele momento. O rapaz estava tendo a crise histérica só com a aproximação delas, simplesmente pela presença delas no ambiente. Por quê? Essas entidades já o acompanhavam desde os seus 7 anos de idade, quando se cristalizou efetivamente a sua encarnação. E eles já acompanhavam esse homem antes do seu reencarno. Então, lá na espiritualidade, no período entre essa encarnação, eles já ficaram um tempão lá nas trevas se digladiando, o povo estava lá brigando pelas questões do passado. O homem encarnou, as entidades o localizaram e ficaram ali influenciando. Então, o que ele estava fazendo, a crise dele era um reflexo do perispírito pelo tempo que ele passou nas trevas com aquela criatura e toda a influência que ele recebeu desde os 7 anos. Então, a partir desse momento, as entidades nem faziam mais nada, só a aproximação já era o gatilho da energia para que ele tivesse a crise histérica. Aí a gente percebe que, às vezes, a pessoa pode, por exemplo,
passar num tratamento espiritual, vai num centro e não consegue ver o obsessor, não consegue achar, porque ele pode realmente não estar lá. Mas a crise que a pessoa está tendo é reflexo lá do passado, de todo esse histórico, de tudo aquilo que foi cristalizado na sua mente e no seu perispírito. Lembrando, gente, que são exemplos dessa questão das crises. Então, todos os casos são iguais? Todas as crises histéricas são por isso? Não. São exemplos da questão da importância dos pensamentos, do vínculo com essas energias, de uma influência direta ou algo que seja da própria pessoa que vai ali causar influência e mexer. Falando dessas 4 patologias, desses 4 problemas, é legal a gente pensar um pouquinho sobre a questão da nossa sociedade hoje e sobre esse adoecimento. O nosso mundo hoje, ele vai expressar os seres que estão habitando. Então, o que a gente percebe é consequência da evolução espiritual de nós que estamos aqui encarnados. Os nossos sentidos estão muito ocupados em digerir uma série de informação, porque está tudo muito rápido. As coisas mudam muito, está tudo muito rápido, muito agitado. E se nós nos envolvermos nessa agitação, nesse excesso de informação, nós vamos nos esquecendo do que? Daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial, da nossa origem que é divina, do objetivo pelo qual aqui estamos. E isso a gente não poderia esquecer. Estamos numa fase de renovação planetária individual. Então, o planeta está em transformação. Mas essa transformação só ocorre se as individualidades, se cada um que aqui está, também se renovar. Então, a gente não pode perder a esperança, perder a alegria de viver, não pode achar que está tudo perdido, não. É importante ter otimismo, é importante enxergar que há mudança, que há transformação. Existem problemas? Sim, mas a gente já consegue enxergar o problema, já consegue entender um pouco mais o que está acontecendo e, consequentemente, a gente enxerga a solução. Como resolver ou como lidar com esses problemas. Essa imagem eu achei muito legal, que mostra algumas dificuldades que nós temos. O que é legal a gente começar a pensar? Alguns estão começando a despertar a luzinha lá da consciência com relação à importância de sair dessa fase de adolescência, a mudar esse comportamento de só querer curtir o hoje, o aqui e agora, e aproveitar tudo da melhor forma possível, sem pensar nas consequências dessa postura. Então, não dá para ser o eterno adolescente espiritualmente falando. Se manifestam vários conflitos da nossa consciência, do nosso psicológico, uma série de traumas, medos, ansiedades, que vêm do passado como imposição da lei. Sim, se manifesta, mas isso não se manifesta para nos prejudicar, ou para que não saia do lugar, ou para que estejamos sofrendo. A partir do momento que nós reencarnamos, é para melhorar, é para dar certo, é para aprender, é para crescer. Se isso não está acontecendo, eu preciso me perguntar o porquê. Então, o problema surge, mas não é para ficar parado no problema, sofrendo, sentindo e alimentando aquilo indeterminadamente. Não, estou com problema, estou com trauma, estou com medo, ansiedade, seja lá o que for, eu vou parar, olhar para aquilo e fazer o quê? Tratar. Entender o que aquele problema está me revelando. Vou entender qual é o problema, como ele me afeta, o que eu preciso fazer para lidar com aquilo, para resolver, porque ele vai me servir de degrau para passar para um outro nível de funcionamento. Só que para que ele sirva de degrau, eu tenho que mudar a postura. Não dá para continuar fazendo tudo igual, do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito e esperar uma resposta diferente. Não funciona. Às vezes a pessoa está com um problema espiritual,
vai no centro, faz o tratamento, toma o passe, mas o dia dela está igual, não muda nada. O que vai acontecer? O pensamento, a sintonia vai atrair os mesmos irmãozinhos ou outros que pensam, sentem e trazem as mesmas energias. Então, sem mudança, não vai resolver o problema, não vai acontecer nada. Então, isso precisa ser feito. Com indisciplina, com desordem, não tem progresso. Então, o que faz a diferença? Verticalizar as obras humanas. Eu amei essa frase. Em que sentido? Tudo aquilo que eu faço, eu vou verticalizar, eu vou pensar no porquê. Eu vou dar um sentido maior às coisas que eu estou fazendo. Eu não vou ficar preso como uma plantinha pensando só no aqui, no agora, no que está acontecendo. Então, eu vou dar um sentido maior para as coisas da minha vida, do meu dia a dia. Muitos estudam, trabalham, se movem, sim, tem uma série de atividades, mas mesmo assim, às vezes, ao fim da experiência, a pessoa está lá com uma angústia muito grande. Aí vem aquela sensação de vazio, vem uma sensação de inutilidade, de por que eu estou fazendo isso mesmo? Está faltando alguma coisa, a pessoa não sabe explicar o que está faltando, o porquê está faltando, mas ela simplesmente sente aquilo e tem dificuldade de sair dessa situação. Na verdade, há um grande medo e as pessoas tentam enganar a si mesmas. Por quê? Há um medo de olhar lá para dentro, de entender o que está acontecendo. Só que o elemento psicológico mais importante para cada um de nós é o quê? A nossa própria consciência. Eu não posso negar a minha consciência. Se eu nego a minha consciência, eu estou negando a minha essência, deixo de enxergar uma série de coisas, consequentemente, eu não mudo, eu não melhoro e fico presa nos problemas, nos transtornos e nas obsessões. O se dedicar a um ideal nobre, elevado, é muito importante, é urgente para sair daquela sensação de vazio, de inutilidade, ou de ficar preso no aqui e agora, ou unicamente as questões materiais. Como se faz isso? Buscar um novo valor, dar um sentido útil para a sua vida, para a sua existência. Isso liberta. Então, quando a pessoa, às vezes, está presa num processo obsessivo, ou num processo depressivo que seja, quando ela começa a pensar, a se dedicar a alguma coisa, a uma tarefa, ter um ideal, ela vai conseguir eliminar grande parte dos seus problemas. Então, ela vai ganhar uma nova força para a sua existência. Todo mundo tem algo importante para fazer. Então, ninguém está aqui por acaso ou a passeio. Então, tem algo importante. É importante observar isso. Então, pensa o que falta, qual o sentido da sua existência, o que você pode fazer em prol da sociedade, em prol do próximo, para que esse sentido seja diferente, para que você preencha aquilo que está faltando. O Evangelho, a doutrina, tem um papel muito importante nessa terapia. Por quê? Porque a doutrina nos traz o entendimento do porquê estamos aqui, da onde viemos, explica grande parte desses problemas espirituais que nos afligem, e o Evangelho é um verdadeiro roteiro de mudança de comportamento, de mudança de postura. Quando nós descobrimos a nós mesmos através do amor, você traz uma serenidade, uma quietude. Então, você sai daquela desarmonia que você estava lá funcionando e entra na quietude, na serenidade. Nesse processo de serenidade, as nossas células físicas vão ser irrigadas com saúde, com equilíbrio, e não mais com aquela energia ruim que atraía algo negativo. No livro Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala bastante sobre estarmos mergulhados no pensamento divino. Estamos cercados por essa energia, mas a gente sente, nós absorvemos essa energia divina ou a gente ignora a energia divina e absorve a energia negativa?
Então, pera, eu estou mergulhada na energia divina, mas por que eu não absorvo? A ciência já mostra que tudo é energia. Então, é começar a absorver aquilo que é positivo, aquilo que vai me engrandecer. No livro Roteiro, Emmanuel traz uma frase bem legal. Ele fala que o homem permanece envolto como num largo oceano de pensamentos. Nesse oceano, ele se nutre de substância mental em grandes proporções. Toda criatura está mergulhada nesse oceano de pensamentos e ela absorve sem perceber os recursos que os outros também vão colocando aí dentro e que podem equilibrar a sua existência. Nós assimilamos essas correntes mentais de modo permanente. Então, de forma imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante e projetamos em torno da nossa individualidade as forças que criamos, que acalentamos lá dentro. O que nós criamos, o que nós exteriorizamos e o que nós absorvemos. É positivo ou não é? Gente, eu juro que eu já estou indo para o final, para não me estender aqui no tempo. Esse trechinho da Joana de Ângeles, eu acabei não alterando, que eu achei muito importante citar. O que a Joana fala? Nesse processo, com relação ao despertar do espírito, gradativamente, o espírito vai se despir das escamas pesadas do ego, que são resultantes de várias encarnações que nós tivemos. Ele vai consolidando o self, a sua essência, para alcançar os altiplanos, para se elevar na direção de Deus, que aguarda o tempo que for necessário, por milênios de épocas, se for o caso, mas ele está lá nos aguardando. Então, vencer as sombras densas para alcançar essa luz, se libertar das doenças, dos transtornos psicológicos, aumentar essa percepção da realidade, sair da estreiteza dos limites que nos prendem, nos encarcera na matéria, diminuir as barreiras desse pensamento material pessimista, por esse ideal que é altruísta, que pensa no próximo, que pensa no coletivo. Essa é a saga que precisa ser feita por cada um de nós como seres humanos. Nascemos como princípio inteligente e a gente precisa se realizar na paz, saindo dessa estreiteza e buscando a esse Deus que está lá pacientemente nos esperando e que colocou todas as ferramentas à nossa disposição. E a psicologia, conforme nós a entendemos hoje, pode ser um facilitador desse processo de aflorescer essa essência divina do ser, na sua verdade e única natureza, para que o ser humano possa, por sua própria escolha, de maneira adulta, responsável e não como adolescente, conforme a gente viu lá atrás, se voltar para o seu verdadeiro ser, para a sua essência, se integrando de forma consciente. É uma tarefa longa, pressupõe um alto investimento de quê? De tempo, de energia, de dedicação, de transformação. Gradativamente vai aflorar essa essência divina. E nós vamos plantar sementes de um destino que é espiritualizado, que as nossas relações vão ser muito mais saudáveis e a sociedade muito mais justa, porque cada um vai estar envolvido nesse processo de mudança de forma adulta, responsável, olhando para si mesmo, olhando para o próximo, como beneficiar esse próximo, e assim a gente vai criando esse mundo de regeneração. Esse texto não é meu, é uma frase do Jung que está no livro Psicologia e Religião. E, gente, queria terminar com essa frase, e esse era o principal do que eu queria passar. Não sei se eu estourei o tempo, deixa eu interromper aqui para ver a carinha de vocês, mas essas eram as principais ideias acerca dessa problemática da mente, todo esse processo aí de melhora, de transformação que a gente precisa seguir. Muito bom. Queremos agradecer nossa irmã Jussara pela grandeza desse momento, pelos instrumentos que você nos trouxe na nossa
tarefa, na nossa prática do dia a dia como capelães. E eu achei impressionante, Zé, como que o encadeamento das duas reuniões anterior com essa, né? Sabe, Jussara? Com certeza. A nossa palestrante anterior falou que nós trazemos reminiscências do passado, trazemos consciência, subpersonalidade, ela denominou subpersonalidade, mas são esses traumas que trazemos, né? Que afloram agora para a gente trabalhar, e como é importante, e são essas vivências passadas que às vezes trazem esses desconfortos atuais. E você colocou muito bem e reforçando essa necessidade de a gente criar um ideal superior, um propósito, significado para a vida, viver em função da coletividade. Então, eu só queria parabenizar e destacar esse encadeamento aí que o Zé comentou no início, que você é instrumento, nós somos instrumentos da espiritualidade nessa nossa programação, né? Muito obrigado. Obrigada. Aqui é a pergunta bem breve. Aí eu pergunto, nos tempos de hoje, Jussara, é bem complicado quando uma pessoa vamos dizer assim, materialista. E isso está acontecendo, como você falou, né? Cada caso é um caso, né? Verdade. Cada caso é um caso. Mas se for uma família materialista, que não acredita, né, na parte espiritual, que algum parente está sob influência espiritual, é possível a psicologia ajudar dessa maneira? Gleison, é possível sim. O Jung não era espírita, apesar de ter estudado os fenômenos, fala sobre ele, fala da importância da religiosidade, desse retorno. A frase dele, que eu coloquei no final, parece tirada de um livro espírita. Então, ele enxergava, ele percebia isso. Mas mesmo quando há um materialismo, se o profissional tem essa visão, ele consegue auxiliar. Por quê? A gente não vai necessariamente pelo lado da espiritualidade, mas você pode ir para o lado da transformação do ser, sobre ele olhar para essa essência, para o seu mundo interior, sobre uma análise de comportamento, de valores, sobre a ética, sobre toda essa questão da vida em sociedade. Então, nós temos como abordar valores, mudanças e transformações que são importantes para o espírito, sem necessariamente falar do espírito. Então, eu tenho como ajudar a pessoa olhando para esses valores, para essa importância da transformação, da mudança. É óbvio que se a pessoa faz o tratamento, facilita muito a vida, se ela vai no centro. Mas eu consigo ajudá-la em toda e qualquer denominação. Aí é onde entra a importância da gente respeitar a crença e o entendimento do outro. Eu já atendi, por exemplo, alguém que era pastor, que era evangélico e que tinha uma problemática obsessiva. Eu não podia mandar ele no centro. Mas eu questionei, você já foi na igreja? Como resolve isso na igreja? Eu estou vendo o demônio. O que faz lá na sua igreja? Eles tinham a desobsessão deles com outro nome. E ele pode buscar ajuda naquilo que ele acredita. E pode ter essa mudança de comportamento. A diferença é o nome. Então, olha, ao invés de trabalhar que comportamento atraiu o obsessor, que comportamento atraiu o demônio, por que ele está vindo? Então, a gente muda a nomenclatura, respeitando a pessoa, mas tem como trabalhar a sintonia, a mudança de comportamento e tudo mais, e dá para ajudar sim. Não sei se eu respondi, Gleison, era isso? Tá ótimo, obrigado, viu? Obrigado. Próxima pergunta é Zé Luiz. Zé Luiz, pode fazer a pergunta. Zé Luiz, fazendo a pergunta. Jussara, primeiro dois comentários da nossa experiência pessoal. Como capelão, fomos visitar uma senhora, e ela, há 15 anos, tinha o seu filho, um caçula, que era o todo queridinho, desencarnou num acidente automobilístico. Chegamos na casa dela, nós encontramos uma pessoa descabelada, vestida de preto, a casa totalmente suja, um local muito desagradável. E não sabíamos o que falar para ela, e Eurípides nos intuiu a dizer para ela que ela falasse um pouco sobre a nossa experiência, que ela era
receptiva aos conceitos espíritas. E que, falando para ela como é que funcionava a questão do desencarne, como é que estava o espírito, e o que poderia acontecer com essa ligação dela com o espírito do filho dela. E terminei o seguinte: olha, a senhora hoje à noite poderá ter um sonho que vai te exemplificar, vai mostrar para a senhora tudo que eu te falei. Na semana seguinte, voltamos lá, ela estava toda bonitinha, cabelo penteadinho, feliz da vida, a casa muito arrumada, cheirosa. Ela disse: doutor, eu realmente tive um sonho, vi que meu filho estava feliz. Então, eu acho que você tinha razão, eu estava fazendo mal para ele. Tá? E só uma experiência passada. E a outra, como pediatra, eu tenho pego muita criança com esses quadros depressivos, síndrome do pânico, fobia, e a primeira pergunta que eu faço à família: como é que está o nível de oração da família? E eu posso garantir a você que 80% diz: doutor, estamos em falha. Bom, mas agora vamos à pergunta. Você citou aí... Você mais de 80, José. Com certeza. Você falou aí de quatro sintomas, quatro síndromes: depressão, síndrome do pânico, fobia e histeria. Nós, enquanto capelães, quase que todos os nossos pacientes internados, especialmente aqueles que estão nos portais da existência, de transição matéria e espírito, estão em um desses quatro quadros, ou, às vezes, até em mais de um. E aí eu pergunto a você, como um grupo de capelania que está te ouvindo, que orientação, que você nos aconselharia em termos de procedimento para que pudéssemos melhorar a situação, melhorar aquele momento de ficar inexorável, mas difícil ainda no nosso mundo ocidental? A questão da morte. Eu acredito que a capelania pode ajudar muito com algo importante e que falta para a maioria dessas pessoas: o ouvir, ter a oportunidade de conversar. E com a abertura de falar da questão espiritual, gente, isso amplia num nível que às vezes a pessoa não tem noção. Quando a pessoa está com uma depressão, com uma fobia, com toda essa problemática, ela, na maioria das vezes, sente falta de alguém que escute, que apoie, que dê um ombro. Às vezes não precisa falar nada. O fato de alguém escutar o que ela está sentindo, o que está acontecendo, já ajuda. Ouviu não é diminuir o que a pessoa está sentindo, porque às vezes a pessoa traz um problema tipo: isso não é nada. Pera, a pessoa está em sofrimento. Mas é você mostrar um outro lado, um outro ângulo. O exemplo que você deu da senhora, que vocês falaram, da questão da influência, ela teve o sonho e ela conseguiu perceber uma outra realidade. É a mesma coisa para as pessoas com esse transtorno. Então, a pessoa está triste, está depressiva, achando que acabou. Olha, entendo que está ruim para você, mas espera, tem a luz no fim do túnel. A gente vai te ajudar. Vamos tentar enxergar algo diferente? Vamos buscar essa luzinha? Por que dessa tristeza? Por que da depressão? Enxergar a doença ou o transtorno como uma oportunidade de aprendizado e não algo para destruir a pessoa. Então, é tentar mostrar para ela que aquele problema é temporário, é ruim? Muito. Mas aquilo não é ela ou a vida dela. Ela não pode ser definida pelo problema ou pelo transtorno. É uma fase, é um momento. Então, é ajudar a enxergar que aquilo é temporário, que é uma oportunidade dela mudar a vida dela. Por quê? Gente, sem problema a gente não muda. Quando está tudo lindo, fofo, maravilhoso, a gente se mexe para a realidade espiritual? Não, a gente costuma ficar parado. Então, pera, o problema é uma oportunidade de crescimento. O que esse problema está te trazendo de aprendizado? O que você está sentindo? O que dá para mudar no dia a dia, na sua vida, para a gente diminuir o impacto desse problema?
Aí toda a questão espírita ajuda, o evangelho, as palestras que começam a mudar o pensamento, a sintonia, o passe que troca energia, afasta os irmãozinhos, aí você tira aquela intensificação que eles trazem, fica só o problema da pessoa, já vai diminuir. Então, dá para ajudar muito, só com o ouvir. Às vezes, tem pessoas que me procuram no consultório que estão no sofrimento porque não tem quem as escute. A família fica sem paciência, não aguenta, não quer ouvir problema, e a pessoa está lá sufocada, sem ter com quem compartilhar. Então, o compartilhar já traz um alívio, já esvazia um pouquinho. Aí você coloca o positivo para preencher, nossa, aí dá um gás, ajuda. É mesmo, né, Jussara? As pessoas estão cansadas de ouvir conselho, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, você deve fazer, mudar, não é? Mas já estão cansados, estão querendo mais. Mas, ó, tem uma dica, Wilson. Ao invés do conselho, é legal a gente tentar fazer a pessoa pensar. Então, às vezes, se eu viro para a pessoa, ai, pensa positivo, ela vai olhar para a minha cara e, ela não vai. Faça perguntas. Olha, o que você ainda não fez que dá para fazer de diferente? Isso. Você acha que a sua postura está ajudando? O que dá para mudar? Então, por exemplo, o ambiente da casa não está legal. E aí, será que se limpar a casa, se abrir a janela, entrar um sol, muda? Vamos tentar? Então, é fazer a pessoa pensar e tentar ajudar através de perguntas para que ela entenda que se continuar fazendo tudo igual, ela vai continuar tendo o problema igual. Então, falar às vezes não funciona, mas perguntar e fazê-la chegar àquela conclusão é mais fácil dela aceitar e tentar fazer. Como não tem pergunta, eu vou prolongar um pouquinho mais. Eu mais o Dr. Wilson estamos acompanhando uma pessoa, uma conhecida deles, num estágio bastante avançado, já numa clínica de cuidados paliativos, de uma neoplasia no pulmão. Na última visita que nós fizemos, ela, não sei se você percebeu, Wilson, mas ela soltou a seguinte frase: assim que eu melhorar, que eu sair daqui, eu vou fazer isso assim, assim. Você percebeu isso? O que eu entendi como uma espécie de negação ou de fuga daquele momento. Nesse caso, o que fazer, o que dizer, qual é qual deve ser o comportamento capelão? Ela está realmente na fase finalzinha. Então, depende do preparo dela. Ela está negando a realidade. Só que, por exemplo, chegar para a pessoa e falar diretamente, ao invés de ajudar, eu posso ter um problema e me chocar. Então, minha filha, você vai morrer. Está querendo sair daqui e fazer o quê? Não pode. A gente vai fazer um tratamento de choque. Mas fazê-la pensar, olha, vem cá, ao invés de pensar no que fazer quando sair daqui, o que dá para fazer daqui de diferente? O que aqui é possível fazer, ou tentar, ou aprender, ou agregar para você, para melhorar o hoje, aqui e agora, sem pensar no amanhã ou aonde quer que você esteja. Então, trazer a pessoa para o hoje para ela tentar enxergar a realidade, porque às vezes a criaturinha está negando, mas é uma defesa, ela não vai dar conta da realidade. Wilson, foi a sua percepção também? Foi, com certeza, com certeza. E a reação nossa, de fato, não é, como ela falou aí, não é fácil mesmo, não. E a gente tem que ouvir. Eu acho que essas orientações são muito importantes, né, para o capelão, muito, muito importante mesmo. Muito importante. Mas dá para fazer a pessoa olhar para o aqui e agora, para ela tentar. Quando eu sair, mas vem cá, e agora? E aqui? O que dá para fazer? Vamos pensar no aqui. Não adianta pensar no amanhã, porque o amanhã dela vai ser em outra realidade, mas ela está negando, então ela não deve estar pronta. Mas lá no íntimo ela sabe. A minha postura, não sei se o Wilson percebeu naquele dia,
como eu sei que ela é católica, foi falar muito na Mãe Santíssima, foi fazer orações católicas, e aí eu entrei por um caminho falando sobre a grandeza do amor de Deus, que nos proporciona uma vida que não tem fim, uma vida que é maravilhoso saber que eu sempre vou existir, que eu sempre vou estar presente na vida das pessoas que eu amo, porque o amor você percebeu essa saída? O amor, ele não tem barreira, a coisa assim, não foi com essas palavras, mas com essa intenção. Está correto isso? Perfeito, José, você falou da continuidade. É o que eu falei no exemplo do Gleison, que é respeitar a religião dela. Então, você falou da continuidade do espírito de acordo com a crença dela. Então, traz o consolo, alivia. E seja qual for a crença, a gente consegue utilizar. Então, é falar da continuidade, é falar desse processo de que ela sempre vai continuar e que é importante ela pensar nisso. E perguntar, bom, como que é para você? Às vezes tem pessoas que estão preparadas. O que você acredita que acontece depois? O que você pensa? Quer falar sobre isso? E tem gente que quer falar. E, às vezes, dependendo da dúvida ou do questionamento, ela aceita falar na questão dos valores espíritas, porque, às vezes, a pessoa tem outra denominação, mas já teve algum contato e acredita em alguma coisa. Aí fica mais fácil para a gente discorrer a respeito. Perfeito. Muito obrigado pela sua resposta. Eu queria convidar a nossa irmã Marivane para fazer a sua pergunta. Por favor, eu sei que o seu tema é transtorno mental, mas poderia comparar com o transtorno de personalidade? Não, fica tranquilo. Qual a sua dúvida exatamente sobre o transtorno de personalidade? Seria que a personalidade é uma coisa que talvez não tenha uma mudança muito grande, né, no decorrer da existência, né? E no meu entendimento seria isso. E talvez essa mudança, essa proposta de mudança, seja um pouco mais difícil, no meu entendimento. Olha, tem pessoas que tem alguns tipos de transtorno de personalidade, tem vários tipos. Então, dependendo da problemática da pessoa, não sei se por acreditar no ser humano, eu acredito que sempre pode haver mudança e transformação. Todo mundo tem condições de melhorar. Só tem um detalhe, gente, a pessoa tem que querer. Às vezes a pessoa tem um problema, tem um transtorno de personalidade qualquer, mas ela não quer mudar, ela não aceita que tem um problema, ela não aceita que precisa melhorar algumas características. Aí, Marivone, quando ela fica estagnada naquele processo e não sai do lugar. Quando a pessoa paralisa, que entra até no que eu falei dos 3 andares da casa mental lá, andar de baixo. Vou dar um exemplo, se a pessoa está paralisada, vai ter que ter alguma situação da vida que vai empurrar, aquele garfinho que espeta o bumbum para a gente crescer e sair do lugar, vai ter que ter alguma situação, na maioria das vezes através da dor, que empurra a pessoa a se mover, a sair do lugar, a se transformar. Então, quando a pessoa, por exemplo, às vezes passa por um processo de doença física crônica, ela dá uma mudança radical na vida, ela enxerga os outros, cria uma ONG para ajudar não sei o quê, mas partiu da dor. Então, o transtorno, se a pessoa efetivamente não quiser, o remédio alivia sintoma, o tratamento deixa, mas não vai mudar, não vai sair do lugar. Então, a pessoa precisa querer aceitar, aí ela muda sim. Se a pessoa quer e busca os recursos, ela consegue melhorar e se transformar. Mas se ela não quiser, gente, não tem o que faça sair do lugar. Aí vai desencadear um mecanismo na vida que vai fazer a pessoa aprender. E mesmo o mecanismo da dor,
também depende da reação. Então, quando a gente vai, por exemplo, no Hospital do Câncer, você percebe, às vezes, a pessoa com um problema simples, que está lá com fé, com disposição, se transformando, se olhando, e tem a sua cura. E um outro que entra num processo de vitimismo, de porque eu, e ai, meu Deus, e que morre, ou fica muito ruim, porque a pessoa não colabora com o processo. Então, às vezes, é a mesma situação de aprendizado que cada um encara de um jeito, e ou aumenta a dor e o problema, ou tem o alívio, ou tem a sua cura pela postura. Você falou do exemplo da moça José Luiz do câncer de pulmão. Tem uma cliente minha que está com essa problemática, fez a cirurgia, ela está ótima. Porque a postura, ela começou a pensar, por que eu desenvolvi essa doença, o que eu preciso mudar, como é que estão meus valores, qual o sentido da minha vida, o que o pai está querendo me ensinar. Todo esse processo de olhar para dentro está fazendo com que tudo flua. Então, tudo que está cercando-a está ligado à espiritualidade, à transformação, ao otimismo, até os profissionais que estão atendendo-a. Então, a coisa vai fluindo, mas é o quê? A postura da pessoa. Então, se eu aceito que eu tenho um transtorno, se eu estou disposta a mudar e busco ajuda, eu vou mudar sim. Mesmo o problema mais grave, que não deu tempo de falar, mas tem a esquizofrenia, que geralmente é aquele que é tido como um louco, pela gravidade da patologia. Tem pessoas que têm como conviver com a esquizofrenia tranquilamente, com o mínimo possível de crises. Tem o medicamento, tem o tratamento, mas tem o processo da pessoa de colaborar naquele aprendizado, naquela mudança e de estar se olhando. Quando a Jussara fala quando a pessoa tem dificuldade, não tem que ter o querer, né? A vontade para mobilizar a mudança, né? E aí eu me lembro, eu vou me remeter para a capelania, porque a capelania você encontra o paciente nesse momento de mudança. Então, a importância que tem, é o momento que a pessoa sofre um problema, tem uma dor, também no momento até tem uns que falam, né, que as paredes dos hospitais elas ouvem, né, preces mais sinceros do que nas igrejas, do que em outros lugares, porque ali a pessoa está realmente sendo instigada, né, sendo tocada para fazer a mudança. E como é que é a importância que toma, então, o capelão, a visita de alguém que vai facilitar isso, que vai promover isso, que vai auxiliar nesse processo de mudança. Então, acho que isso aí é muito importante, a gente realçar, né, da capelania e o trabalho do capelão. Né? Eu recomendo o banho de endorfina depois de uma visita à casa dos idosos, a um hospital de infantil, onde tem dor, como uma terapêutica maravilhosa para os nossos problemas da alma. Eu vivenciei isso. Queria, só para fazer um comentário final sobre as mudanças que a gente pode colocar através das nossas mãos, do coração e da mente, que são os nossos instrumentos, falando uma vez mais do desencarne do meu pai. Meu pai foi um dos homens, eu amo profundamente, mas foi um dos homens que tinha mais medo da morte que eu conheci. Tudo para ele era Maria Santíssima. E ele, no momento final, nos momentos finais, foi ao meu lado, eu encorajei ele a olhar. Pai, o senhor está vendo quantas pessoas que amam o senhor estão aí perto? Eu estou vendo a vovó, estou vendo a vovó. Ele fazia assim. Pois é, não tem nada a temer, né, pai? Se lembra de tudo que eu falei com o senhor durante essa vida toda? O senhor é católico, eu sou espírita. Eu falei das coisas da alma, o senhor lembra disso? Ele, o senhor está com medo? Poxa, pai, que legal, o senhor é macho mesmo, hein? E essas coisas que foi muito interessante, foi uma experiência gostosa que eu faço questão de passar ao público, porque eu classifiquei esse como um dos momentos mais bonitos da minha vida, entendeu? É isso. Quero agradecer. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Eu não vou limitar, porque o tema, tamanho e a dimensão desse tema, não vou limitar, já passamos alguns minutos, não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida, se não, eu vou convidar a nossa irmã Jussara a fazer as suas considerações finais, agradecendo antecipadamente
sua presença entre nós, pela colaboração que deu à nossa missão de transformar para ter sorriso e de colorir os ambientes. E obrigado, e que você possa voltar sempre. Em nome da Associação Médico Espírita, eu quero dizer obrigado do fundo da alma. Obrigado mesmo. Obrigada, José Luiz. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada pela honra de ouvir. Volto, sim, podendo ajudar. E que possamos continuar nessa missão de ouvir, de levar um pouquinho de luz às pessoas. A capelania é um trabalho muito importante, num momento muito delicado. E a gente mostra que acredita no ser humano, no seu potencial de aprender, de mudar, de transformar. E, às vezes, uma palavra, um carinho, uma atenção que a gente dá, planta uma sementinha que faz toda a diferença na chegada da pessoa do outro lado, na transformação, e pode ser aquele gatilho para um modo diferente de vida, de funcionamento, e que possamos plantar muitas sementinhas aí, colaborando nessa transformação planetária. Muito obrigada a todos. Obrigado a você. Eu quero convidar agora o nosso irmão Odilson a fazer os avisos da semana. Carol? Eu queria dizer que esse fim de ano, esse mês só vai dar aqui psicóloga. Semana que vem será uma psicóloga, dia 29 será uma psicóloga. Só que a outra é de São Paulo, e essa é de Vila Velha. Vamos sair de São Paulo, vamos para Vila Velha. Para quem conhece Vila Velha, ela mora lá no bairro Itapuã. Queridíssima Cristina Soneghetti Simon. Ela frequenta a Sociedade Praiana de Estudos Espíritas aqui em Vitória. Sai de lá para vir aqui. Olha o tema dela, que legal. As discípulas de Jesus, olha só. E o momento de arte vem de São Paulo. Continuamos com São Paulo. É o Pedro Gonzalez. Meu amigo Pedro. Um abraço. Bom. Amanhã é o seguinte, a AMES ela possui 2 atividades online semanalmente. Hoje a capelania, 19h40 às 20 horas, sempre música. Não colocamos no YouTube. E das 20 horas para frente a palestra em si. Amanhã o formato é um pouquinho diferente. Amanhã a reunião pública, ela não tem interação aberta assim, de abrir áudio e conversa, não, é via chat. O mesmo horário, 20 horas, e são outras pessoas, outro formato, mas é legal também, é bacana. Para quem tem interesse em assistir novamente essa live que aconteceu, e também as próximas. Canal do YouTube da AMES é o seguinte aqui, ó. Você vai digitar, se tiver no computador, youtube.com/ames, com 3 Es, vai acessar esse canal aqui com essa carinha, vai clicar em vídeos e vai assistir os vídeos aqui na ordem. Você pode também clicar também nessa abinha aqui, ó, ao vivo. Quer dizer que tudo que aconteceu ao vivo está aqui também, ó. Tem playlists, que a playlist é o quê? É como se fosse um grupinho de vídeos, aqui, ó, tem o da reunião pública, tem vários grupinhos aqui, tem o da própria capelania, e por aí vai. youtube.com/ames, com 3 Es. Coração para Jussara. A nossa cantora Marivone também. E a Lourdinha, rapaz, que ninguém olha só a Lourdinha de volta aí, Zé. Nossa mineirinha. Também. A mineirinha aí, Zé. A mineirinha. Boa noite a todos. Abre o seu áudio, Zé. Boa noite, Lourdinha. Seja bem-vinda. Um abraço a todo mundo. Obrigado a todos pela presença, pela alegria desse momento, pela vibração tão intensa. E eu estou esperando a Lurdinha trazer os pão de queijo, né? Que ela não traz nunca pra gente. Acho que tá, olha que eu chego aí com os pães de queijo, hein? Me aguarde. Ó, o verão tá chegando, Lurdinha. O verão tá aí, Guarapari tá aí, ó. Pode deixar que o Zé Luiz ou o Wilson te abriga. Com certeza, todo prazer. Muito prazer. É isso mesmo. Muita paz a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Mas tem que Boa noite, boa noite. trazer pão de queijo, senão não vale, né, Zé? Com certeza.